Hoje eu queria que você abrisse a sua palavra em 2 Samuel 5:10. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Hoje nós iremos falar sobre Davi, um homem que tem um dos títulos mais poderosos da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Então, ele não é qualquer personagem. Nós temos vários personagens, né? Com vários títulos incríveis também. João Batista, o maior dentre todos os homens nascido de mulher. Mas hoje nós iremos analisar a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve seus deslizes, suas falhas, mas que ele nos ensina tanto a como viver a nossa vida hoje, a como sermos apaixonados por Jesus, a como ansiarmos pela presença dele. E como eu disse antes, ele também teve suas falhas, mas se fôssemos para nós fazermos ministrações sobre Davi, teríamos que fazer muitas, porque ele tem várias lições. Então nós vamos pegar alguns fragmentos da vida dele, algumas lições que nós aprendemos com a vida dele, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar hoje, amém? Glória a Deus. Então 2 Samuel 5:10 diz assim, na versão NVI: Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Feche seus olhos mais um instante. Pai, nós te louvamos, Deus, pela sua palavra, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos ensina através dela. Ele é o poder do Senhor para nós. Ela nos ensina a viver de forma que agrada ao Senhor, e não somente agrada ao Senhor, mas nos faz chegar mais perto de Ti, mais perto do seu propósito para cada um de nós. Eu oro, Deus, para que essa palavra ministre aos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados, Deus, que a nossa mente, Deus, seja nesse momento preparada para receber da Tua palavra, e que ela frutifique em nossos corações, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E vamos então falar um pouco sobre esse personagem que é tão icônico, talvez tido por muitos como o maior rei que Israel já teve. Ele foi o segundo rei de Israel. E ele foi consagrado rei, né? Ele teve uma unção para ser rei, mas ele não assumiu o trono quando ele tinha em torno de 15 a 17 anos. Então ele era um jovem ainda. E ele era o filho mais novo da família de Jessé. A Bíblia fala que ele tinha boa aparência e que ele também era pastor de ovelhas. E ele se tornou o rei de Judá aos 30 anos, então de uma tribo de Israel ali, né, que Israel ele era dividido por tribos. Então da tribo de Judá ele se tornou rei aos 30 anos, em torno dos 30 anos. E rei de todo Israel, de todas as tribos, ele se tornou rei aos 37 anos. Então ele teve uma jornada muito grande, desde a sua unção para ser rei de Israel, até ele ser levantado realmente como alguém que seria o governante de lá. Em torno de 20 anos se passaram desde a promessa que ele recebeu de ser rei, de ser um homem que conduziria o povo de Deus para avançar, para prosperar, para conquistar, porque ele foi um grande conquistador, um grande guerreiro. E Davi, ele era daquele tipo de homem que tudo que ele fazia com uma excelência, com algo sobrenatural dos céus. Ele tinha vários dons e talentos. Então nós já começamos entendendo que nos textos bíblicos que ele era pastor de ovelha. Ele era um tremendo pastor de ovelhas, porque em alguns momentos relata que ele teve que se ausentar da função dele para ir levar comida aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. E ele não deixou as ovelhas do pai dele sozinho, mas ele se prontificou de deixar alguém com as ovelhas do pai. A Bíblia também fala que ele era um músico excelente, e mais tarde esse dom é usado para acalmar o rei Saul, que foi o seu antecessor, que foi depois destronado por Deus, que foi rejeitado por Deus pelas suas atitudes terríveis que ele teve. E através do dom de musicista dele, ele acalmava o rei ao tocar a harpa, e a unção que ele tinha. A Bíblia fala que quando foi para ser escolhido um músico para acalmar o rei, um dos servos do rei falava: olha, tem um homem que ele é um harpista excepcional, ele é um homem forte, de palavra firme, e o Senhor está com ele. Então ele tinha essa característica desde antes de ser um rei, né? Ele já era pastor, e ele não buscava Deus, ele não tinha um relacionamento com Deus porque ele se tornaria rei de Israel. Na verdade, Davi
talvez nunca imaginou que um dia ele se tornaria rei de Israel, porque todos acreditavam que a linhagem do rei Saul, que seria aqui, reinaria para sempre, porque quando o rei foi escolhido, todos acreditavam que o seu filho, Jonatas, seria o seu sucessor, mas através de algumas atitudes muito erradas, decisões tomadas precipitadas, um rei que antes era cheio do Espírito Santo, ele acabou se afastando de Deus e deixando o orgulho entrar, e infelizmente o reino que era para ser sucedido por seu filho, foi substituído por Davi. Então nós vemos que Davi, ele era um homem excelente muito antes de ter uma promessa. Na verdade, quando ele vai ser ungido rei, a Bíblia nos conta que Jessé chama seus filhos para apresentá-los ao profeta Samuel, porque Samuel queria ver os filhos de Jessé, para saber qual que ele iria escolher para ser o novo rei. E a Bíblia nos relata que Davi nem foi chamado para essa conversa. Na verdade, ele continuou cuidando das ovelhas e Jessé acreditava que um dos filhos mais velhos seriam escolhidos. E a Bíblia nos relata que o primeiro que Samuel vê, ele já se impressiona pela sua estatura e porte físico, e ele já era um guerreiro, que já batalhava por Israel, mas o Senhor não escolheu ele. Então, depois de todos os filhos passarem pela vista de Samuel, ele pergunta, não existe mais nenhum? E então o pai dele fala, existe mais um, o filho mais novo, e a Bíblia fala que ele era o menor, mas não o menor de estatura, mas sim o mais novo. E ele está cuidando das ovelhas, porque era uma função comum naquela época. Se você não tinha a idade suficiente para ser um homem de guerra, que a princípio se ele estava a partir dos 20 anos, você automaticamente cuidava das coisas do seu pai. Então ele é chamado por Samuel, e ali com 15 a 17 anos, ele é ungido rei de Israel. Um jovem muito novo, mas alguém que já queimava por Jesus, e através de relatos bíblicos e também de seus salmos, nós vamos entender o quanto ele era apaixonado por Deus, mesmo antes de ter uma promessa de ser rei de Israel, e que Deus olhou o coração de Davi, e não talvez a função que ele estava fazendo, mas sim ele levantou Davi com um propósito, porque antes de Deus levantar Davi com um propósito, Davi já tinha o Senhor como centro da sua vida. E é isso que nós devemos aprender a andar com o Senhor. E através desse versículo de 2 Samuel 5,10, nós vemos que Davi se torna rei. Aqui esse versículo já fala quando Davi estava na idade de 37 anos, e ele se torna rei de toda Israel. E a Bíblia nos conta que ele se tornava cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Tem uma versão da Bíblia, a NVT, nova versão traduzida, que fala que o Senhor prosperava Davi, porque ele estava com Davi. Então nós vamos perceber algumas coisas de como que nós devemos nos relacionar com Deus, aprender com esse jovem que desde muito cedo já servia o Senhor, mas que também se tornou um grande homem de Deus que cumpriu o chamado da sua vida. Mas ele não fez isso porque ele tinha uma promessa, mas porque ele entendia que Jesus, que Deus, era a sua promessa antes de tudo, amém? Glória a Deus. E você pode abrir comigo em Salmos, eu não vou ler esse salmo inteiro, capítulo 16, eu vou ler os versículos 2, 5 e 11. Nós vemos que Davi, ele desde muito jovem aprendeu a cuidar das coisas do pai dele. E a Bíblia mostra Davi no Antigo Testamento como um tipo de Jesus. Nós vemos vários personagens que eles eram um tipo de Jesus na sua época, e Davi é um desses personagens porque ele era pastor de ovelhas, e Jesus é o nosso pastor. Depois ele também era um profeta, porque através de vários salmos e descrições dele nós vemos alguns prenúncios da vinda de Jesus. E também ele era um rei, e Jesus também é rei.
Então nós vemos que Davi era um homem realmente segundo o coração de Deus. E nesse salmo, nós vemos no versículo 2, 5 e 11, a declaração assim: ao Senhor declaro, Tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. O versículo 5 diz: Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és a garantia do meu futuro. Versículo 11: Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na Tua presença, eternos prazeres à Tua direita. O primeiro ponto que nós vemos na vida de Davi, esse salmo foi escrito em um momento que alguns teólogos acreditam que era um momento de tribulação, não se sabe ao certo que idade Davi tinha quando escreveu esse salmo. Então ele poderia ser já rei, ou ele poderia ser um pastor de ovelhas nessa época, mas o fato é que antes de qualquer coisa, Davi, ele buscava a Deus porque ele entendia que Deus era a herança dele. Deus era aquilo que Davi mais buscava. Não está escrito aqui: Senhor, eu te busco porque o Senhor pode me dar as coisas. Não, eu te busco porque o Senhor é a minha alegria. Eu não tenho bem nenhum além de Ti. E sabe, uma das coisas que nós mais lutamos na vida, eu não sei como é com você, mas muitas vezes nós lutamos com essa busca desesperada por Deus, mas sem um entendimento correto do porquê nós buscamos a Deus. Porque nós podemos buscar a Deus com o entendimento errado. E nós vemos que as pessoas buscavam outros deuses em Israel com o entendimento errado. Sabe, a maneira certa de nós buscarmos a Deus é entendermos que Ele é o nosso Senhor, mas que Ele também é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa herança, e nós não temos nenhum bem além dEle. Em Salmos 23 começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma das versões, mas o correto que ele está dizendo não é que Deus ia prover todas as coisas na vida dele. Ele estava dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Nada me faltará, porque o Senhor já é meu pastor. E mesmo que falte alguma coisa, eu tenho plena convicção que eu já tenho tudo em Jesus, que eu já tenho tudo em Deus. Então a nossa luta, eu não sei para você, mas muitas vezes é vir buscar a Deus, fazer todo o checklist cristão de todas as coisas, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Mas a real intenção do nosso coração é nós termos coisas para substituir a Deus. E quem fazia esse tipo de troca, esse tipo de barganha, na verdade eram os pagãos. Os pagãos, eles iam aos templos oferecer sacrifícios a outros deuses em troca de algo. Não porque eles amavam aqueles deuses, não porque eles queriam estar na presença daqueles deuses, mas porque aqueles deuses, entre aspas, poderiam dar aquilo que eles estavam pedindo. Se eles precisavam de chuva, eles iam lá e ofertavam muitas vezes holocaustos terríveis, até mesmo de crianças, para serem sacrificadas para que chovesse. Se eles queriam uma colheita boa, uma colheita gigantesca, eles faziam rituais, às vezes até com relações sexuais ilícitas e um monte de coisas terríveis, para que houvesse fertilidade na terra deles. Então nós vemos que esse sistema de barganha e de troca, em que nós fazemos algo para Deus, para termos algo, é um sistema pagão e não um sistema que Deus quer nos dar. Porque sabe, a Bíblia fala que Jesus, ele está ensinando no capítulo 6 de Mateus, a respeito de como nós devemos orar, e como nós devemos pedir as coisas para Deus, e uma das coisas que ele fala é: não peçam repetidamente a mesma coisa, nem se preocupem com o que comer, com o que se vestir, porque quem faz essas coisas são os pagãos. Quem fica preocupado pedindo a Deus o tempo inteiro: eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, e eu vou me sacrificar para que eu tenha isso, são pagãos. Agora nós que somos os filhos, nós entendemos que o Senhor é a nossa herança. Nós não temos nenhum bem além de Jesus. Nós não temos nenhum bem além de Deus. E essa é a nossa luta.
Eu não sei para você, mas uma luta interna de sempre tentar substituir Deus pelo meu propósito ou por coisas que estão ao meu redor. E nós podemos substituir Deus por qualquer coisa que está nos rodeando, qualquer coisa que está nos cercando. Às vezes, a bênção que você tanto aguarda é a maldição que vai te separar de Deus. Aquilo que você mais anseia é aquilo que vai te separar mais ainda de Deus. Nós conhecemos inúmeros relatos de pessoas, né, e isso acontece muito dentro da igreja, de pessoas que vêm com o casamento destruído, com as finanças destruídas, com um relacionamento familiar terrível, filhos que estão se perdendo em várias áreas da vida, né, um medo terrível de o filho estar viciado em drogas e tudo mais. E essas famílias, ao chegar à igreja, começam a ver a restauração e o mover de Deus sobre sua casa, e começam a prosperar às vezes financeiramente, o relacionamento entre casal é restaurado, o respeito dos filhos é retomado, filhos saem das drogas, mas ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, o coração também vai se distanciando de Deus, porque na mente dessa pessoa, ou às vezes na mente nossa, nós entendemos que a igreja é o resolvedor de problemas nossos. É o nosso restaurante, é o nosso buffet, em que nós olhamos ali, poxa, qual bênção que eu quero servir no meu prato agora? Poxa, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou sacrificar. Né? E você vai ver igrejas lotadas de pessoas, que pregadores ficam pregando o tempo inteiro, que se você fizer uma oferta de 10 mil reais, Deus vai te dar 100 mil reais. E essas igrejas estão lotadas porque é esse sistema de barganha que o mundo tenta colocar na nossa vida, fazendo de Deus nosso garçom, fazendo de Deus nosso buffet. E sabe, nós nunca vamos pregar aqui que se você der 10 mil reais, você vai ser próximo, você vai ser abençoado. Talvez o dia que você fizer a maior oferta da sua vida, você vai ter o ano mais terrível da sua vida, porque nada dessas coisas garante nada. Mas sabe o que nós pregamos? É que Deus é o único Salvador e o nosso único tesouro. Aleluia! Mas se nós estamos com essa mentalidade de vir à igreja como um grande buffet, em que nós nos servimos de bênçãos, nós estamos com a mentalidade errada. Nós não estamos entendendo, e nós vamos passar uma vida inteira dentro de uma igreja, se divertindo com alguns brinquedos que nós ganhamos, entre aspas, de Deus, mas sem experimentar realmente a plena felicidade. Isso que nós vemos em Salmos 16, que diz, o versículo 11 fala novamente: Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na Tua presença, eternos prazeres à Tua direita. Sabe, existe algo escondido em Deus, que está para somente aqueles que são íntimos dEle, que não tem a ver com nada relacionado a essa terra. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que, como nós vemos quando Jesus está para ser crucificado, ele começa a ficar muito ansioso, né, e ficar nervoso, o espírito que está dentro dele começa a se agitar, e a Bíblia relata que ele começa a suar gotas de sangue, né, e existe realmente, né, pessoas que suam, que começam a sair gotícula de sangue do seu corpo, é comprovado cientificamente, mas elas estão num nível de estresse muito alto, em que os microvasos sanguíneos estão se rompendo. Mas nesse momento que ele está em extrema aflição e dor, em que os discípulos dele já abandonaram ele, porque já estão dormindo, a Bíblia relata que ele tem que acordar algumas vezes os discípulos, mas ele então é consolado de uma forma sobrenatural, e então ele estava preparado para receber a sua cruz, a nossa cruz na verdade. E a Bíblia fala que enquanto Jesus orava, um anjo do Senhor estava consolando ele. Sabe, existem coisas que eu e você nós não vamos receber de forma natural. Existem prazeres que estão em regiões celestiais, onde nós só podemos descobrir através de uma adoração sincera ao Senhor, não uma barganha, não uma troca, não usando a igreja para ser um degrau, não usando Deus para ser um degrau, mas aprendendo que Deus, Ele é a única coisa que nós não temos outro bem a não ser o Senhor. Então nós devemos aprender a ser como Davi. Ele tinha um relacionamento sincero com o Senhor, e mesmo após a sua queda, eu acho muito interessante, se você ler o Salmo 51,
que é de Davi, e é após a sua queda e o seu confronto, porque então Davi, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele talvez deixou, a Bíblia não nos relata o que realmente foi que aconteceu com Davi, se ele perdeu a comunhão com Jesus, ou se ele acabou deixando o orgulho entrar no coração dele, mas a Bíblia relata que ele comete adultério com uma mulher, e além de cometer adultério com essa mulher tinha um esposo que era guerreiro, e ele manda esse guerreiro para frente de batalha para morrer, intencionalmente, e a punição vem, um profeta vem confrontar Davi, e fala, olha, o Senhor sabe o que você fez, você agiu de uma forma ruim, e Natã começa a detalhar tudo o que ele fez, e no Salmo 51 nós vemos o coração de Davi. Davi em nenhum momento ele fala, Senhor, não tire o reino de mim, Senhor, não me faça ser de novo um pastor de ovelhas, Senhor, não me faça ser de novo um homem sem bem, sem riqueza, sem exército. Nós não vemos nenhuma dessas declarações no Salmo 51, mas uma das declarações que nós vemos é Salmo 51, 11 e 12. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Mesmo num dos piores momentos da vida de Davi, ele clama para que a presença do Senhor esteja com ele. Em nenhum momento nós vemos ele preocupado, talvez passou pela cabeça dele essa preocupação de perder o seu reino, mas nós vemos que a declaração dos seus lábios, o salmo que ele compôs, diz, Senhor, não te afaste de mim a tua presença. E sabe uma coisa que é muito ruim? Que nós conseguimos, entre aspas, prosperar sem a presença de Deus. Eu e você, nós conseguimos realizar muitas coisas sem a presença de Deus. Muitas coisas. Uma igreja consegue se movimentar o ano inteiro, encher os cultos sem a presença de Deus. Nós conseguimos viver uma vida inteira sentados dentro de um banco de uma igreja sem a presença de Deus. Porque você não precisa ser cristão para que as suas finanças vão bem. Você não precisa ser cristão para que o seu casamento vá bem. Você não precisa ser cristão para que os seus filhos sejam às vezes educados. Eu conheço muito filho de pessoas que não são nem de perto crente. Na verdade, uma vida totalmente torta, e os filhos são muito melhor do que muito crente que eu vejo ali na salinha kids ali. Que são muito mais educados. Eu conheço homens que detestam a Jesus e estão muito bem as suas vidas. Mas sabe, a gente não consegue prosperar a verdadeira prosperidade que está escondida em Jesus, sem Ele. Nós conseguimos satisfazer alguns desejos, alguns anseios, mas a nossa vida sem Ele não vale a pena. E nós vamos passar uma vida, às vezes, sem conhecer esse amor, e isso é algo que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar ao Senhor, porque a coisa mais frustrante vai ser viver uma vida inteira aqui nessa terra, achando que está com Deus, achando que está prosperando ou ganhando fama e poder com Deus, e chegar na presença dEle, e Ele falar, eu não te conheço. A Bíblia nos fala que, se eu não me engano, Mateus 7, eu posso ter errado o capítulo, mas a Bíblia fala Jesus fala de homens que serviram a Ele, que realizaram até prodígios e sinais, que pregaram, que tinham o poder de Deus com eles, a unção de Deus. Mas quando chegam no céu, Jesus fala, eu não te conheço. E eles vão se justificar falando, nós fizemos tudo isso em seu nome. E Jesus vai falar novamente, eu não te conheço. Então, nós temos que entender qual que é a verdadeira prosperidade, qual que é o verdadeiro caminho que nos leva a viver uma vida apaixonada por Jesus. Mateus 7, 22, acertei, glória a Deus. Nós temos que analisar qual realmente
é o caminho para vivermos uma vida plena em Jesus. Sabe, nós cantamos uma música que é muito famosa, que foi retirada de um dos profetas menores da Bíblia, Abacuque, que fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Quem que consegue se alegrar sem alimento? Se tem uma coisa que estressa o ser humano, e naquela época principalmente porque hoje ainda nós vivemos numa era de abundância alimentícia. É claro que existem pessoas, ainda que muitas pessoas que passam fome, mas a maioria de nós, eu posso ver daqui, tem bastante alimento nas casas. Dá para ver pelas roupas um pouquinho mais estufada. Mas naquela época, às vezes ter alimento na casa era um luxo. Fazer 3 refeições no dia não era para qualquer um. Mas aqui o profeta está falando: mesmo que não haja o essencial para eu viver, mesmo que não haja o caminho da minha prosperidade, porque a prosperidade de um país também, muito mais naquela época, era visto também da forma na agricultura. Mesmo que isso não aconteça, mesmo que eu passe necessidade, eu me alegrarei em ti. E como que a gente consegue se alegrar em meio à necessidade? Apenas conhecendo aquele que é o nosso tudo. Paulo fala em uma das suas cartas que o Deus dos pagãos é o estômago. E sabe, pensa num homem que passou necessidade, foi Paulo, mas que aprendeu a se alegrar no Senhor. Filipenses, uma carta que ele escreve à igreja de Filipos, ele estava preso numa cadeia muito terrível, e ele fala alguns versículos para eles se alegrarem, como alguém que está preso consegue falar para outro: se alegre, sabendo que os anos de suas vidas estão escorrendo pelas suas mãos, e que ele vai passar talvez 10 anos, 1 ano, talvez indeterminável tempo preso, e mesmo assim ele está falando: alegrem-se no Senhor. É porque esse homem entendeu que a verdadeira recompensa nossa é Jesus. E se nós não entrarmos nesse nível com Deus, nós seremos pessoas que viverão uma vida sem propósito e achando que nós temos Deus ao nosso lado. A segunda coisa que eu vejo na vida de Davi é a sensibilidade à voz do Pai. Em 2 Samuel 5,17, ali agora nós voltamos a Davi com 37 anos de idade. Veja só, ele já tinha passado 20 anos de sua vida assim, vivendo de uma forma terrível. Porque desde que Saul, o antigo rei, descobriu que ele era um ungido para ser rei de Israel, começou uma perseguição tremenda. Porque Davi então derrota Golias, um gigante extremamente forte. E a fama dele se espalha, então os boatos começam a surgir, e a inveja toma o coração do rei. E ele vive então os próximos 13 anos da vida dele só fugindo. Então quase metade da vida que ele viveu só fugindo de Saul. E quando ele toma depois o governo de Judá e tudo mais, ele continua guerreando. E aos 37 anos então, ele novamente assume todo Israel. E o que acontece com a vida dele quando os inimigos sabem que ele toma posse da sua promessa? Os inimigos então tentam destruir a paz de Davi, tentam tirar aquilo que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Em 2 Samuel 5,17 diz assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Tendo os filisteus se espalhados pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, olha só, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: qual é a primeira coisa que você faz quando uma guerra iminente está acontecendo na sua vida? Qual é a primeira coisa que você faz? É reclamar? Poxa, de novo Deus acontecendo isso? E parece que a nossa vida é resolver problema o tempo todo, né? A gente sai de um problema, já entra em outro, né?
Sobrou R$100 na nossa carteira, acaba o gás. Né? Agora eu que sou pai, sobrou um dinheirinho na carteira, a filha cresce. Já tem que comprar roupa nova. Daí sai do verão, entra no inverno, daí é roupa diferente, né? Porque a gente mora num estado que as temperaturas são extremas. Quando é calor, e quando é frio, é frio. Então tem que ter os dois trajes. Mas o que eu e você nós fazemos quando a guerra iminente se instala na nossa frente? É reclamar? É tentar fazer com a força do nosso braço, porque um dia já deu certo e eu vou fazer de novo e vai acontecer? Mas será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? E primeiramente pedindo o conselho de Deus? Ou nós estamos querendo viver uma vida independente de Deus, falando, Senhor, eu dependo de Ti, né? Nós cantamos uma música, em Ti muralhas caem, portas se abrem, né? Em Ti, não em mim. Mas quando é para a gente levar para o modo didático da nossa vida, do cotidiano, muitas vezes eu e você, nós temos a atitude de tomar tudo para o nosso peito. E que tentar fazer do nosso jeito. Pensa bem, ele já tinha 20 anos já, lutando para ser rei, era algo ruim já, ele já não aguentava mais já. Quando ele achava que ele tinha resolvido um problema, daí surgia outro. E o pior de tudo, que eu esqueci de contar esse detalhe, é que o cara que perseguia ele era o sogro dele. Que sogro bom, né? Sogro que quer matar você. Mas, veja só, ele se encontrava, cada vez que ele andava, ele resolvia um problema, já tinha 5 para ele resolver de novo. E daí ele resolvia outro problema, já tinha outro lá na fila. Ele já estava dando senha para os problemas dele. Mas qual é a nossa atitude? Sabe, às vezes eu e você, a gente está batendo cabeça a vida inteira, batendo a cabeça e tentando ir para frente, mas a gente não consegue, tentando ir para frente, mas a gente não consegue, porque a gente não está ouvindo Deus. Deus, Ele tem estratégia. Davi perguntou, se vai me entregar os caras ou não vai dar boas, ou eu fujo deles? Ele estava aguardando a resposta de Deus. Mas sabe, às vezes a gente quer fazer como os pagãos, uma moeda de troca, eu faço isso e Deus resolve aquilo. Deus é o marido de aluguel nosso, né? Estragou o chuveiro de casa, eu chamo Deus lá para consertar. Começou a vazar a torneira, eu chamo Deus. Estragou uma tomada, eu chamo Deus. Não! Nós temos que ouvir Deus, nós temos que clamar antes do problema chegar. Ele já tinha uma vida de intimidade com Deus. E ele sabia que Deus escolheria o melhor para ele. Mas se eu e você, nós estamos nesse rumo, batendo cabeça, tentando fazer do nosso jeito, porque vai dar certo do nosso jeito. Eu consigo, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou capacitado, vai dar certo. Às vezes vai surgir inimigos que vão nos surpreender. E vão nos fazer cair. E o propósito do Senhor não vai se cumprir em nossas vidas. Então nós temos que aprender urgentemente a ouvir a Deus. E sabe como é que eu ouço a Deus? A primeira coisa é abrindo a palavra dele. Deus, ele vai falar com você de inúmeras formas, através da palavra. Mas não daquela forma sortida, né? O que Deus tem para mim hoje, né? Vamos abrir no meio da Bíblia e colocar o dedo, assim. Né? Surgiu. Ou nem com aquelas caixinhas de promessa, que ali só tem versículo bom, gente. Aquelas caixinhas de promessa tá levando muita gente para o inferno. Porque às vezes o cara tá lá, fazendo um monte de coisa, traindo a esposa, fazendo um monte de asneira. Daí o cara vai lá na caixinha de promessa, o Senhor é contigo, oh, aleluia. Imagina, a caixinha de promessa é a melhor coisa que tem. Mas o cara está lá com a vida toda torta. Uau, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mandando mensagem no Instagram lá, da mulher dos outros. Então, nós temos que se atentar à palavra de Deus, aquilo que ela quer falar comigo e com você. Deus quer falar comigo e com você. Ele está esperando a gente se aquietar. Mas sabe, não é no momento que está o vucu-vucu, que está acontecendo aquele problema que você aciona a Deus. Nossa, meu Deus, eu lembrei que existe Deus, agora eu vou acionar Ele. Não! É no dia a dia. Quando surgir a batalha, você só vai falar, Deus, o que eu faço? E Ele vai dar a resposta.
Deus, eu ouvi uma frase que ela é muito legal, que é: Deus, ele não responde ao desespero, ele responde à fé. E a maioria das vezes a gente quer tudo no desespero ali. Eu já tentei de tudo, agora vamos acionar ali o último, que é Deus. Mas ele não quer ser o último em nossas vidas, ele quer ser o primeiro, ele quer nos levar ao caminho de obediência, nos levar ao caminho que nós ouvimos a sua voz. Jesus fala que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Sabe qual foi a última vez que eu e você, nós ouvimos a voz de Deus? Qual foi a última vez que eu e você nos aprofundamos em Deus fora de um contexto de igreja de domingo? E como eu falei, a gente consegue fazer muita coisa sem Deus. Talvez se você sair hoje da igreja, nunca mais voltar, você vai fazer um curso, vai ficar mais rico que você está aqui dentro da igreja. Você vai ter mais tempo para viajar, fazer um monte de coisa legal, que é o que acontece. Mas sabe, o que realmente importa na minha e na sua vida? O que nós estamos buscando? Sendo que nós falamos o tempo todo: Jesus é meu tudo, Jesus é meu tudo. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. No dia mau é ruim, né? É igual lá os votos de casamento, né? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza. Na hora que vem a pobreza, né? Sai de baixo. Casal é só Deus na causa daí, quando vem a pobreza. Mas, sabe, o que nós queremos levar dessa terra? O que nós queremos aprender? E como eu disse, você não precisa estar aqui na igreja para fazer muita coisa. Sabe, na verdade, até quando a gente olha alguns homens na Bíblia, você vê Salomão, o filho de Davi, que depois foi rei, e sucedeu ele. O cara fez uma arruaça. Na verdade, ele era muito inteligente, ele levou o patamar econômico de Israel a outro nível. A Bíblia fala que, pedras preciosas eram como pedras normais, na época dele. Então, eles estavam num país de primeiro mundo, ele era um alto conselheiro, mas ele fez uma arruaça. Ele começou a introduzir práticas pecaminosas, deuses estranhos, e daí envolveu muita coisa terrível, que todos esses deuses não era coisa baratinho de sacrifício, não. Sempre envolveu algo muito pesado. E ele introduz isso para Israel. Mas sabe o que aconteceu no reinado dele? Ele teve paz no reinado dele. A Bíblia fala que o reinado dele foi de paz. Ele foi o rei mais rico de Israel. Ele morreu de causas naturais. Daí você vê depois na Bíblia, e parece muito injusto, porque você vê na Bíblia daí depois rei Josias, um dos grandes revolucionários de uma reforma religiosa. O cara quebrou tudo quanto era ídolo. Acho que dali que surgiu o ditado chuta que é macumba ali. Acho que ele deve ter inventado, porque o cara derrubava tudo. O cara destruía tudo. Morreu com 39 anos numa guerra. E daí, aos olhos humanos, quem viveu melhor? O cara viveu em paz. O cara viveu rico. Tinha o poderio militar talvez o mais alto de Israel, porque a Bíblia fala que ele tinha incontáveis carros de guerra, incontáveis cavalos de guerra. Daí você vai para Josias, o cara obedeceu a Deus até o fim, o cara foi fiel. A Bíblia fala que nunca em Israel tinha tido uma paz igual aquela, e o cara morre com 39 anos, numa guerra. Parece muito injusto, mas para Deus quem foi o próspero foi Josias. Às vezes prosperidade para Deus não é você morrer numa cama quentinha, ao lado dos seus familiares. Tem muito descrente que vai morrer dessa forma. Mas tem muitos que a gente conhece que está dando a vida por Cristo, morrendo precocemente, com a minha idade, ou talvez um pouco mais avançado, mas porque ama a Deus. E no final das contas, quem prosperou foi aquele que venceu até o final e confessou que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Mas nós temos que analisar, porque o reino dos céus, ele é um reino de ponta cabeça. Tudo que você almeja, é tudo da ponta cabeça. Tudo ao contrário. Se quer ser líder, você vai servir os outros. Se quer ser o maior, você tem que ser o menor. Você quer agradar a Deus, não importa a quantidade, importa o coração. Então tudo
é ao contrário nesse reino. A terceira coisa que nós vemos na vida de Davi é uma obediência. E em 2 Samuel 5, 22 ao 25, nós vemos ali escrito: mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam. Então ele já tinha derrotado aquela guerra que a gente acabou de ler. Ele saiu vitorioso, Deus estava com ele e deu tudo bom. Só que de novo os caras insistiram ali. E sabe o que podia acontecer ali? Ele pensar na hora: poxa, já deu certo uma vez, vamos de novo, não precisa nem consultar Deus, vamos embora, Ele está com a gente e vai dar bolsa. Mas daí fala aí, ó, de novo, então Davi consultou o Senhor novamente. Esse cara é fera demais. Que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Então Deus deu outra estratégia de batalha para ele, não era a mesma. Primeiro ele atacou pela frente, agora ele já estava atacando pela retaguarda do inimigo. E Deus dá mais uma instrução para ele: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Jezreel. Davi, ele não somente ouviu a voz de Deus, mas obedeceu ela. Quantas vezes eu e você, a gente não ouve aquela voz que não é tua? Ou você é crente ou você é esquizofrênico, que você ouve algumas vozes às vezes, que você vai tomar uma atitude ali, né, e daí vem na tua mente: não faça isso. Ou do nada você ouve uma voz falando: olha, um sentimento, é uma voz que é um sentimento que vem aqui de dentro, falando para você fazer algo diferente. E quando você faz aquilo que a voz não falou para você fazer, o que acontece? Dá mal. Eu tenho uma experiência, uma vez, eu fui sair de moto, foi a única vez que eu me acidentei de moto na minha vida. Nem foi culpa minha, dessa vez não foi. Eu lembro que na hora que eu subi na moto, veio um negócio assim, mas um negócio forte no meu coração, assim: não vá, você vai se acidentar. E eu falei: tá amarrado, Satanás. Só que daí eu ouvi aquela voz e falei: agora eu tô atentão aqui, eu não vou cair, né? Porque vai que era um aviso, né? E tô lá, eu muito atento, né? Tô muito atento, mas o inimigo veio pela retaguarda. E não tinha o que fazer. E numa hora que eu parei o carro, veio uma pessoa e não parou o carro. Eu parei a moto, a pessoa não parou o carro. E eu fui pro chão. Sabe, existem vários momentos do nosso dia que vem sensações, o Espírito Santo falando ao meu e seu coração: não faça isso. Sabe aquela hora que o teu esposo ou a tua esposa te irrita e vem na ponta da língua aquela palavra lá? O Espírito Santo fala: não. Mas daí você já está tão no óleo, já está tão no fogo ali, que você solta aquela palavra e você começa um incêndio na sua casa. Sabe quando você vai fechar aquele negócio e Deus, Ele fala no teu coração: não faça isso. E você fecha. Às vezes aquela coisa que é só um jeitinho brasileiro: não, mas não estou fazendo nada, Jesus, é só um jeitinho brasileiro ali, bem leve, nem estou roubando, não estou fazendo nada. E você faz. E como eu disse, às vezes nós não precisamos da obediência de Deus para que a gente, entre aspas, prospere. Mas sabe, isso vai livrar muitas coisas da minha e da sua vida. Talvez nós não vejamos o estrago que as nossas atitudes, que as nossas escolhas trarão em nossas vidas, mas nós veremos na próxima geração. Foi assim que aconteceu com Salomão. O reino dele foi top, foi belezinha. O filho dele assumiu. O filho do rei mais sábio era o filho mais burro. Ele toma uma decisão que, só a decisão que ele tomou, ele já dividiu o reino. Um reino que era próspero, já, dividiu na hora. Com uma atitude. Então, talvez a gente não veja essas consequências na nossa vida, mas talvez vai passar para a próxima geração. E sabe, tudo que nós tomamos de atitude na nossa vida interfere não somente a nossa vida, mas interfere na vida de todos que estão ao nosso redor. Quantas vezes eu já passei por alguém e eu senti aquela voz falando: pregue para essa pessoa, mas daí veio: esse daqui é coisa do inimigo, é coisa da minha cabeça.
né? E a gente é muito bobo, né? Porque como que o inimigo vai falar para você pregar para alguém? Qual é a chance e a possibilidade? E daí você passa e não fala nada para aquela pessoa. E aquela pessoa, então, é prejudicada. Porque ela não ouviu sobre a palavra. Talvez seria a palavra que iria trazê-la de volta aos caminhos do Senhor. Então, todas as atitudes que nós temos, sejam elas boas ou ruins, elas afetam não somente eu e você, mas afetam todo um contexto. Sabe, tudo aquilo que nós deixamos de fazer tem uma consequência, e tudo aquilo que nós fazemos também. Mas nós devemos aprender a obediência dos céus. E a obediência, a gente aprende com Davi que a obediência faz o sobrenatural lutar por você. A Bíblia fala que o Senhor foi à frente, na hora que o Senhor foi à frente, o inimigo já ficou todo desorientado, e foi fácil para Davi vencer aquela batalha e consolidar o reino dele. E último ponto que eu vejo é, Davi tinha Deus como centro. Em 2 Samuel 5:11 ao 12 diz: Então Irão, rei de Tiro, isso após ele assumir o reinado sobre Israel, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Assim, olha só, gente, assim Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino. Olha só como que vai terminar esse versículo. E que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. O que nós vemos ali que Davi, ele entendeu, Deus está me fazendo prosperar. Mas não é porque eu sou o queridinho de Deus. Não é porque eu sou o escolhidinho que Deus, eu sou especial e as outras pessoas são piores do que eu, que as outras pessoas não sabem nada, que as outras pessoas não têm intimidade com Deus. Não, ele fala assim, ó, por amor de Israel. Sabe, toda a bênção que Deus derrama sobre a minha e para a sua vida, ela é para ser compartilhada. E como eu disse no início, às vezes a gente está vindo aqui, né, resolver todos os B.O. da nossa vida, para a gente sair pela porta da frente e nunca mais voltar. Mas Deus, ele investe em homens e mulheres para que o reino dele possa avançar, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o próximo. Todos os mandamentos sempre têm a ver com o próximo, nunca comigo. É ame a Deus, é ame ao próximo, é não matarás, não furtarás. Tem a ver com as atitudes que eu tenho com o meu próximo. Mas sabe, às vezes a gente acha que a igreja é um clubinho, e nós vamos ficar aqui tranquilos, e calmos e livres, porque aqui não tem problema nenhum. Mas o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor tem entregado em minhas mãos? Davi, ele entendeu, Deus está me prosperando, Deus está me dando talentos, Deus está me dando vitórias, tudo para abençoar um povo. Não tem a ver somente comigo, e sim, Deus quer nos abençoar. Deus não tem problema nenhum. Todas as coisas que o homem busca, e às vezes acaba buscando um método errado, Deus dá para ele, de outra forma, da forma correta. Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com poder e honra, Deus não tem problema com sexo, Deus não tem problema com essas três coisas, não tem. E todas essas coisas Ele dá àqueles que estão com Ele. Mas sabe, é como nós buscamos e como nós veneramos essas coisas. Nós temos que entender que tudo é para abençoar uma próxima geração, que não acabe em mim, e nós devemos sair do centro, do sistema solar, e é muito bom ter filho por causa disso, porque o filho mostra, eu não tinha essa dimensão até ter um filho, o filho ele tira você do centro da sua vida, e ele mostra que existe alguém que está precisando mais viver do que você. Então com Deus é a mesma coisa, quando nós enxergamos Deus, nós tiramos o nosso eu do centro, e nós falamos, Deus, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, eu estou vivendo em torno da sua vontade. Mas sabe, a gente pode viver, novamente, todos os dias aqui da igreja, tentando satisfazer cada prazer nosso, cada buraco do nosso coração, sem se importar ao menos em entender qual é a vontade de Deus. E nós precisamos sair do centro, porque Ele é o centro, não é eu, não é você.
não tem a ver comigo. É claro que um dia você foi aquele das 99 em que Jesus estava preocupado em alcançar, mas agora você já está de novo no rebanho. Vamos ajudar a próxima uma ovelha que está perdida, e a próxima uma, mas tem a ver com o próximo. E se nós negligenciarmos isso, nós seremos como Saul. A primeira coisa que Saul fez, ele já vinha de vários erros contra o Senhor, mas o último, que foi o erro mais desobediente dele, entre aspas, que foi o que eliminou ele de ser rei de Israel, foi quando ele vence um povo e Deus dá uma ordem de eliminar todo aquele povo, não ficar com nada, nenhum bem, né, matar todos os animais e tudo mais. E também não deixar o rei vivo. O que ele faz? Ele poupa o rei e ele poupa os animais. E também depois dessa batalha ele cria um monumento. Mas a Bíblia não fala que era um monumento consagrado ao Senhor, mas um monumento para si. E então ele vai todo feliz, né? Eu fiz a vontade de Deus, e depois ele perde o seu reinado. E o que nós vemos é que às vezes nós estamos querendo buscar a glória para nós o tempo todo. Sabe, o símbolo dele ter deixado o rei amalequita vivo era um troféu. Era um troféu para mostrar: Saul é um grande conquistador. O monumento que ele criou não foi para as pessoas lembrarem que Deus era todo-poderoso. Era para lembrar que Saul era todo-poderoso. Os animais que ele não sacrificou, naquela época, não existiam maquinários agrícolas, não existiam muitas coisas, então eram os tratores da época, eram o maquinário da época, e também falava sobre a prosperidade de um povo. Mas como eu e você, nós temos lidado com as bênçãos que o Senhor dá para nós? Será que nós temos sido fiéis? Temos aprendido a entender que o Senhor é o centro? E o pessoal do louvor pode subir. E sabe, um dos momentos que Davi, ele deixou, talvez, a Bíblia não fala o que aconteceu realmente com ele, mas nós podemos deduzir, através da atitude dele, o que passou no coração dele. O primeiro tropeço dele, o primeiro não, mas ele já, né, como todo ser humano, ele tinha falhas, mas ele não queria desagradar a Deus. Só que teve uma falha que foi muito grande, uma falha muito terrível, e ele atacou a instituição talvez mais importante para Deus, que é uma família. E quando a gente ataca uma família, a gente não está mexendo com uma família, a gente está mexendo com Deus. E a Bíblia relata que ele vê uma mulher, né, tomando banho. Não sei porque que ela estava sem as cortinas da casa, e ele conseguiu ver ela tomando banho, né? Meio suspeito também essa moça, mas tudo bem. Não vamos julgar ela, vamos julgar ele, que ele poderia falar, opa, né? Em vez de continuar ali, né, com os olhos fixos, né? Mas a Bíblia conta que ele então deseja, traz essa moça, e essa moça ainda era parente de uma das pessoas que aconselhava ele. Então eles falam: olha, ela é casada, rei. Os caras falam: não faça isso, né? Mas só que ele era o rei. E às vezes um rei se torna tirano. Às vezes um rei se torna egoísta. E a Bíblia nos conta então que ele toma essa mulher para si, e ela engravida, e ele depois manda matar o marido dela, porque ele quis forjar uma gravidez dele com ela, mas não deu certo. O cara era muito crente, se recusou a se deitar com ela enquanto os irmãos dele estavam na batalha. Falou: eu não vou ficar no bem-bom aqui enquanto meus irmãos estão em cabana aí. E Davi falou: misericórdia, não vou conseguir tapear esse cara, ele é muito crente. E então ele toma a decisão de sentenciar a morte de Urias, que além de ser um dos seus soldados,
ele era da elite de Davi, porque ele é mencionado como um dos guerreiros da elite de Davi, como um dos valentes de Davi. Então ele não só matou um soldadinho qualquer, mas um dos top. E então, uma maldição caiu sobre a casa dele. Sabe, todas as vezes que nós deixamos o egoísmo, deixamos que a minha e a sua vida seja o centro do universo, a maldição cai sobre a minha a casa e sobre a sua casa. Porque não existe espaço para dois deuses. Não existe espaço para mim e para Deus governar a minha vida. Ou Ele governa a minha vida, ou eu governo a minha vida. Ou eu crio ídolos, ou eu tenho o maior Deus de todos, que é o Deus de Israel. Mas como eu disse, ele tinha um arrependimento muito profundo, e mesmo depois que ele cai, e ele caiu feio, né? O pecado dele foi... Mas o cara é top, né? Tem até uns memes, né? Que às vezes mostra, né? Urias esperando Davi chegar no céu, né? Com uma espada. Mas o nome de Jesus não foi assim. Mas ele se arrependeu de uma forma genuína. Ele se arrependeu dos seus erros. Ele falou: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Eu pisei na bola, mas eu quero me consertar com você, e eu não quero que a sua presença se aparte de mim por conta dos meus erros. E sabe o que eu sinto nessa manhã? Estava lendo também as cartas das igrejas de Apocalipse. Misericórdia ali. Só 2 passaram no teste. Das 7. E sempre tinha algo para melhorar. E sabe a igreja que era mais do din-din da época ali? É a que recebe a maior bronca de todas, assim. Eu não queria ter sido pastor daquela igreja naquela época, para levar aquela bronca. E a Bíblia fala: olha, você se acha próspero, você tem dinheiro, mas você é cego, pobre e nu. Você acha que você é próspero, mas você não sabe o que é prosperidade, porque eu não estou no meio dessa igreja. A prosperidade de uma igreja, a prosperidade de uma família, a prosperidade de um povo vem do Senhor estar no centro desse povo. Sempre foi assim. Quando Israel se liberta do Egito, todo o povo ele se reunia ao redor da tenda da presença. Sempre Deus faz algo físico para lembrar o nosso lado espiritual. Se Deus não for o centro, Deus não está no meio do nosso povo. Agora, se Deus é a nossa prioridade, nós estaremos com Ele e prosperaremos. Talvez a gente seja... E tem uma igreja, se eu não me engano, de Esmirna. Ela era uma igreja pobre. A Bíblia fala: eu sei da sua pobreza. E era financeiro mesmo. E Deus fala: mas eu te integrei uma vitória. Eu estou no meio de vocês. E ela foi uma das igrejas que não recebeu a bronca de Jesus. Era uma igreja, talvez uma das menores, talvez a mais esquecida, mas a prosperidade deles vinha do Senhor. E Deus fala: vai vir uma tribulação sobre vocês. Vocês vão ser perseguidos, mas vocês vão vencer isso. Então, sabe, gente, a verdadeira prosperidade é Deus estar no nosso meio, mesmo que falte alimento nos campos, mesmo que nós passemos por tribulações, por perseguições, nós temos Ele como centro da nossa vida, e Ele nos incentivará a viver uma vida plena. Porque eu não quero ser próspero aos olhos humanos, como aquela igreja que era próspera financeiramente, que era uma igreja legal, grande, mas aos olhos de Deus era uma igreja pobre. É preferível ser uma igreja pobre aos olhos humanos, uma igreja sem muita relevância numa sociedade, mas ser cheia do Espírito Santo. E o que eu creio nessa manhã é que Deus está querendo nos levar, que tem um lugar melhor na presença dEle.
E a nossa vitória e o nosso sucesso estão na presença dele. E não tem a ver com as coisas dessa terra. E mais uma vez eu vou ler esse salmo de Davi, que ele é incrível. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Senhor, Tu és a minha porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na sua presença, eternos prazeres à sua direita. Sabe que nessa manhã, o versículo 2, seja o versículo que esteja escrito em nosso coração. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Eu queria que você fechasse seus olhos.